Seguindo aqui com a terceira questão, ó, a terceira questão ela fala o seguinte: escreva um algoritmo que leia dois números inteiros e compare-os. De que forma, né? Mostrando na tela uma das mensagens abaixo. O primeiro valor é o maior, o segundo valor é o maior, ou não existe valor maior, os dois são iguais. Beleza? Percebam que há diferentes opções aqui, tá bem? Então a gente vai utilizar o quê? Condições compostas. As duas questões que eu resolvi anteriormente para vocês envolveu condições básicas, tá? Ou seja, if, else. Aqui a gente vai fazer de uma forma diferente. Então vamos lá. Seguindo aqui, ó. Vamos criar aqui a nossa questão 3, tá beleza? Questão 3. Dá um finish aqui, ó, finalizar, tá bem? Bora aplicar o nosso passo a passo, que é o quê? Usar a classe Scanner. Segundo passo, criar as variáveis necessárias, tá bem? Criando as variáveis necessárias, a gente vai, já que eu criei as variáveis e elas servem para guardar algo, a gente pode pegar os dados do usuário e guardar nessas variáveis, tá? Feito isso, a gente vai mostrar os resultados, beleza? Aqui poderia ter o quê? Um passo para calcular os resultados, como a gente vinha fazendo. Só que vocês vão ver que, usando condição composta, a gente vai fazer isso bem rapidinho, nesses quatro passos aqui. Então, ó, de novo, né? Como é que a gente faz para utilizar a classe Scanner? Scanner TCL recebe new scanner, tá? System.in. Por que usar a classe Scanner? Reforçando, dizendo de novo, porque ela vai auxiliar a gente através desse objeto aqui, que por sua vez tem métodos de pegar os dados do usuário, tá? Então, as variáveis, se a gente olhar aqui para a nossa questão, ó, ela pede para a gente ler dois números inteiros, né? Se é para a gente ler dois números inteiros, então, ó, int num1 e num2. Botei aqui numa mesma linha, na linha 14, porque as duas são do mesmo tipo, né? A questão pediu para a gente pegar dois valores inteiros, então vamos colocar aqui na mesma linha dois valores inteiros, tá bem? Passo 3, dá um cisato aqui, ó. Pede para o usuário entrar com o número 1, certo? Então, a minha variável número 1 recebe do usuário, recebe do teclado, através do objeto da classe Scanner TCL, com o seu método nextInt, que vai pegar do usuário o valor e vai guardar aqui dentro da variável que a gente criou aqui anteriormente, o valor vindo do usuário, tá bem? Feito isso, a gente pode fazer a mesma coisa para o valor 2, ó, para o usuário entrar com o número 2, tá? E a gente guarda na variável número 2, que é tcl.next, ou seja, a variável 2 recebe através do objeto da classe Scanner um certo valor do tipo inteiro, tá bem? Então, feito isso, ó, usando a classe Scanner, criando as variáveis, pegando os valores do usuário, eu já tenho condições para aplicar o quê? O que a questão está pedindo, ó. Analisar se o primeiro valor é maior, se o segundo valor é o maior. Se não existe valor maior, ou os dois são iguais, então a gente se depara com uma certa quantidade de condições, certo? Então, se já começa um monte de condições assim, a gente pode utilizar o quê? Condições compostas, tá bem, ó? Se, como a questão está falando aqui, ó, se o primeiro valor é o maior, então, ó, se o número 1, se o num1, ele é maior do que o num2, então eu digo, ó, primeiro valor é o maior. Primeiro valor é o maior. Beleza?
Se não, se, ou seja, else if, o número 2, ele é maior do que o número 1, então, o segundo valor é o maior, certo? É lógica. Se não, por dedução é o quê? Se o primeiro ele é o maior, então uma mensagem dizendo que ele é o maior. Se não, se o segundo valor que entrou é maior do que o primeiro, então o segundo valor é o maior. Se não, por dedução, eles só podem ser o quê? Iguais, tá certo? Então, ó, sysout são iguais, tá bem? Agora, para a gente ver se está tudo ok, perceba que é condição composta, tá vendo? Ó? A gente utilizou o else if. Se fosse só o if e o else, a gente classificaria como condição simples. Assim como a gente viu na parte teórica, na sala, e até fazendo algumas questões, né? Se eu optar para rodar aqui, ó, vamos dizer que o primeiro valor é 10, o segundo é 5. Ou seja, o primeiro valor é o maior. Se eu optar para rodar de novo e falar que o primeiro valor é 5 e o segundo valor é 10. O segundo valor é o maior, porque 10 é maior do que 5, tá certo? Se eu botar aqui 2 e 2, são iguais, tá bem? Então, pessoal, tá vendo que até ficou tranquilo, né? A gente segue passo a passo, resolve o problema. Aula curtinha, vocês podem ver, rever e bem massa. Então, vamos aqui para a questão 4, tá beleza? Então, vamos lá.